Bem-vindos à nossa primeira videoaula da disciplina de máquinas elétricas. Essa disciplina vai tentar seguir a ementa do curso de máquinas elétricas para o médio integrado em eletroeletrônica do campus IFPA Parauapebas. O PPC está disponível para vocês de outras formas e não vamos detalhar muito aqui. Os objetivos são conhecer o funcionamento de um transformador, motor de corrente contínua, motor síncrono, motor de indução, além do que as aulas em laboratório irão mostrar como se faz a ligação tanto do motor monofásico e do motor trifásico de indução. A justificativa é que o técnico em eletroeletrônica normalmente trabalha com manutenção de máquinas elétricas, normalmente motores e transformadores disponíveis em plantas industriais. Motores que podem mover máquinas numa linha de produção, como uma esteira, máquinas de corte, dobra de aço, que são comuns em quase todas as grandes cidades, além de indústrias mais específicas, como mineração, que tem uma série de equipamentos que utilizam motores e transformadores, e etc. A ideia é que o aluno saia daqui sabendo fazer uma variedade de testes e que conheça as formas de ligação também. Bem, primeiro a gente vai falar um pouquinho dos tipos de máquinas elétricas disponíveis. Nós temos as que a gente chama de máquinas estáticas, basicamente são transformadores. E nós temos as máquinas girantes, que são os motores e geradores. Eles são do tipo campo magnético girante, que são as máquinas de corrente alternada, e nós temos as máquinas de corrente contínua, onde o campo magnético está sempre em uma determinada direção. Bem, as máquinas girantes, como já falado anteriormente, elas funcionam como motor ou como gerador. Inclusive, uma característica é que a mesma máquina, com poucas modificações, ela passa de motor a gerador e vice-versa. É muito comum em grandes máquinas, por exemplo, os trens eles são normalmente movidos por locomotiva dieselétrica, onde os motores que impulsionam a locomotiva são motores elétricos. Quando a locomotiva está tracionando, ou seja, ela está puxando, ela está trabalhando, as máquinas funcionam como motores. Eles recebem a tensão do gerador e isso faz a locomotiva mover-se. Ele gera um torque que puxa a carga. Quando o maquinista precisa frear a locomotiva, ele tem a opção de usar os motores como geradores. Ou seja, ele modifica e os motores passam a gerar energia elétrica. Ainda que seja muito raro a reutilização dessa energia elétrica, normalmente ela é dissipada na forma de resistência. Isso economiza milhões de reais ou dólares todo ano, porque você não precisa trocar a que nós chamamos de sapata de freio. Em vez de você gastar sapata de freio, você dissipa essa energia na forma de calor. Alguns equipamentos mais modernos chegam a armazenar essa energia para utilização posterior, mas é mais exceção do que a regra hoje em dia. A ideia é apenas mostrar que um motor consegue, em uma questão de segundos, passar de motor para gerador e vice-versa. Essa flexibilidade ela existe em todas as máquinas elétricas, todas as principais pelo menos. Os motores de indução, os motores síncrono e os motores CC todos podem fazer este tipo de comutação. Bem, aqui nós temos uma animação de um motor simplificado, ok? Nós temos uma pilha fornecendo energia para uma bobina que, imersa em um campo magnético unidirecional, ele gira. Perceba que nós temos uma coisa que nós veremos posteriormente, que nós chamamos de comutador, que faz com que a corrente em um lado da bobina seja sempre na mesma direção, para que o motor gire sempre no mesmo sentido. Aqui o símbolo de um gerador, de alguma forma algo está fazendo o eixo girar, esse eixo girando nesse campo magnético unidirecional, induz uma tensão que você pode ver no galvanômetro. Essa tensão é alternada, ela oscila para
um sentido ou para outro sentido. Ainda que esse esquema seja de uma máquina de corrente contínua, porque o campo magnético está em uma única direção, ele está gerando corrente alternada. Bem, mas o que é corrente contínua e corrente alternada? Corrente contínua é uma corrente que está sempre no mesmo sentido. É normalmente a corrente que nós temos saindo de pilhas, baterias e geradores de corrente contínua. Ela é uma corrente contínua, que além disso, ela tem pouca variação na tensão. A corrente alternada, por outro lado, que é a corrente que nós temos na tomada de casa, ela é o que nós chamamos de... normalmente ela é uma senoide. A corrente alternada ela oscila entre períodos onde ela é positiva e períodos onde ela é negativa. Ou seja, ela inverte de sentido constantemente. Eu falei que ela normalmente é uma senoide porque a corrente mais utilizada no mundo, a produzida nas companhias elétricas de praticamente todos os países, se não todos, ela é corrente alternada senoidal. Ela é uma corrente produzida pelas máquinas de corrente alternada que nós veremos daqui a algumas aulas. Algumas características típicas do sistema trifásico são fórmulas que a gente já viu em física. Espero que todo mundo tenha visto em física como que você transforma frequência em período, período em frequência e as fórmulas que vão nos mostrar. Por exemplo, a frequência que nós utilizamos em casa ela é a de 60 Hz. Então, o período dela é da ordem de 16 milissegundos, ou 0,016 segundo. Aqui o símbolo de uma onda, uma corrente alternada senoidal. Veja que, como a corrente geralmente é gerada em uma máquina giratória, nós temos um círculo. À medida que ele vai girando, a tensão vai alterando. Isso segue uma forma senoidal porque nossa máquina é circular. Aqui nós temos os ângulos, que a essa altura espero que todo mundo conheça, os valores principais dos senos e cossenos. No nosso caso aqui nós temos o seno que inicia em 0, seno de 0 é 0, seno de 90 graus ou π sobre 2 é 1. A tensão eficaz ela é um conceito que nós temos de uma tensão contínua equivalente a esta tensão alternada. Essa demonstração ela é feita pode ser feita com cálculo integral, nós não vamos fazer aqui. De forma simplificada aqui para vocês, a tensão eficaz, que a gente chama de RMS, ela é equivalente à tensão de pico dividido por raiz de 2. Essa demonstração muitas vezes ela é feita pelos professores na área de eletrônica e nós não vamos fazer nessa disciplina. Por uma questão econômica, quando você vai construir um gerador, você, em vez de fazer um gerador com uma única fase, você aproveita o mesmo gerador e coloca outros conjuntos de bobinas. Esses outros conjuntos de bobinas, eles criam o que nós chamamos de gerador trifásico. Veja que no nosso gerador nós temos uma bobina que nós chamamos de V1 e V1', a entrada é aqui em cima, a saída da bobina é aqui embaixo. Defasada num ângulo de 120 graus, nós temos a bobina V2, a entrada é aqui embaixo, a saída lá em cima. Mais 120 graus nós temos a bobina 3. Ou seja, com a mesma carcaça, o mesmo rotor, eu coloco mais dois conjuntos de bobinas, eu tenho um sistema trifásico. Ele tende a ser mais econômico do que sistemas monofásicos, bifásicos ou com mais do que 3 fases. Então, ele é o mais utilizado no mundo. Aqui nós temos também o gráfico mostrando as 3 fases e a defasagem entre elas. Perceba que a defasagem é 120 graus, ou seja, 1/3 do período.
Isso é um sistema trifásico equilibrado. Aqui nós temos um gerador trifásico. Esse GIF aqui ele está bem lento para que você verifique. Veja que cada bobina, à medida que o ímã vai girando, ele se aproxima de uma das bobinas, de uma das fases, e a tensão vai, neste caso aqui, sempre que os polos estão imediatamente ao lado das bobinas, nós temos a tensão mínima. Sempre que ele está a meio caminho de distância, nós temos tensão máxima. Isso aqui é um sistema de geração trifásico. Nós temos um gerador, mais uma vez nós temos a bobina A, bobina B, bobina C e um ímã girando no centro. Aqui de forma um pouquinho mais dinâmica, nós temos a mesma coisa. Quanto mais próximo está o ímã de uma determinada bobina, maior é o valor de tensão dela. Quanto mais distante ele está, no caso, a maior distância possível é quando ele está perpendicular, a tensão é zero. Aqui nós temos mais um sistema trifásico. Um gerador com um ímã permanente no rotor e as bobinas ficando no estator. Aqui nós temos, em um sistema trifásico, as cargas, que podem ser as bobinas de uma carga ou podem ser as bobinas de um gerador, elas podem ser ligadas de três formas. Isso aqui é o que nós chamamos de ligação em Y ou estrela. Nós temos um ponto neutro, que é o ponto comum às três bobinas. E nós temos um delta, que é quando as três bobinas estão entre duas fases. Ou se é um gerador, as três bobinas estão ligadas sempre entre si, colocando o meu gerador em delta. Lembre-se que a relação entre as tensões de fase e tensão de linha, tensão de fase é a tensão entre uma fase e um neutro, no caso aqui para a fase A, V de AN, tensão fase neutro. E a tensão entre A e B, que nós chamamos de VAB, tensão de linha, a relação é a tensão de linha é a raiz de 3 vezes a tensão de fase. Isso vale para qualquer das três fases. Por isso que, por exemplo, em uma região onde a rede elétrica é 127 volts, a tomada monofásica é 127 volts entre fase e neutro, e a tomada bifásica entre fase e fase ela é 220 volts. Nas regiões onde é 220/380, uma tomada monofásica ela é 220 volts e uma tomada bifásica ela tem 380 volts. Uma revisão bem rápida de eletromagnetismo aqui, sobre indução, para a gente entender um pouquinho o fator de potência que será necessário ao longo dessa disciplina. Quando você tem uma bobina e você tem um fluxo magnético induzindo uma corrente elétrica nessa bobina, quando o fluxo magnético aumenta, ele vai gerar uma corrente que produz um campo magnético que se opõe ao crescimento deste fluxo, ou seja, ele se opõe à variação de fluxo. Analogamente, quando o fluxo indutor ele está decrescendo, a corrente produzida vai se somar, ou seja, ele vai se opor à redução do fluxo indutor. Ou seja, uma bobina ela tende a tentar atrasar essa variação de fluxo indutor. Isso é muito importante quando nós estivermos vendo o fator de potência em máquinas elétricas. Veja aqui, que quando meu fluxo começa a variar, tem a maior variação. Você sai de zero para um pouquinho, aí você já tem uma corrente, um pico, uma corrente máxima, e ela vai reduzindo ao longo do tempo. Quando eu não tenho variação de fluxo magnético, o que acontece? Eu não tenho corrente elétrica induzida, porque eu não tenho variação de fluxo. Quem produz uma corrente é a variação de fluxo, e não só a presença do fluxo. Novamente, quando o fluxo começa a variar, que ele vai de máximo a
um valor um pouco menor, eu tenho outro pico de corrente, só que no sentido oposto. Quando o fluxo cresce, eu tenho a corrente em um sentido. Quando o fluxo decresce, eu tenho a corrente em outro sentido. Isso vai acontecer em bobinas. Como a maioria das máquinas que nós utilizamos, elas têm uma bobina, nós vamos ver o que nós chamamos de autoindução em uma bobina. Quando você vai construir um motor, você quer que ele gere o máximo possível de campo magnético para que você tenha menos espaço e gaste menos corrente elétrica. Então, nós utilizamos bobinas para aproveitar o melhor possível a corrente que está sendo utilizada pela máquina. Ou, no caso de um gerador, para que a tensão produzida seja a maior possível com o menor custo e menor tamanho. Como nós temos, neste caso, uma corrente alternada, essa corrente vai variar no tempo. Uma corrente variável no tempo vai produzir um fluxo variável no tempo dentro desta bobina. E nós já vimos que um fluxo variável no tempo vai autoinduzir uma corrente. Ou melhor, neste caso, esta corrente vai produzir esse fluxo. Como a corrente é variável, o fluxo também é variável no tempo, ou seja, a corrente vai produzir o fluxo variável no tempo. Esse fluxo variável no tempo vai induzir na própria bobina uma outra corrente que vai tentar se opor a essa variação da primeira corrente. Por isso que nós chamamos de tensão autoinduzida. Percebe que quando a corrente indutora, ou seja, a corrente gerada pela fonte, ela aumenta, ele vai gerar um fluxo. Esse fluxo que vai ser crescente, vai induzir uma corrente que produz um fluxo contrário, porque ele não quer que esse fluxo cresça. Então, eu estou autoinduzindo uma tensão oposta à tensão da minha fonte. Quando a corrente está diminuindo, o fluxo vai ser decrescente. Então, o fluxo induzido vai ser favorável, ou seja, a tensão é no mesmo sentido da tensão da fonte. A corrente induzida é favorável. Perceba que, como ele se opõe a essa variação, ele tende a atrasar a minha corrente. Eu coloquei aqui um gráfico que mostra um pouco disso. Essa aqui é a fórmula de fluxo produzido em uma bobina. Mi, permeabilidade magnética do meio, e a corrente, A é a área, 2πr, R é o raio. Tem uma pequena tabela aqui para você avaliar. Eu dividi a minha corrente, a tensão produzida pela minha fonte em um gráfico com 4 etapas. Na primeira etapa eu tenho uma tensão crescente. Segunda etapa, a tensão decrescente do valor de pico a zero. Terceira etapa, de zero a menos o valor de pico. E na 4, de menos o valor de pico a zero. Então, o fluxo inicial na etapa 1 é zero. E o fluxo final é φ. Então, meu ΔΦ é o quê? Positivo. ΔΦ positivo gera uma tensão induzida negativa. Na etapa 2, meu fluxo vem de um máximo até zero. A variação é o quê? Menos φ. Então, a tensão induzida é positiva. Perceba que aqui a tensão induzida é negativa, oposta à minha fonte. Ok? A fonte gera uma tensão que produz uma corrente no sentido horário. O meu indutor ele tenta produzir uma corrente no sentido anti-horário. Quando a corrente começa a decrescer, ele vai produzir uma corrente no sentido horário. Ele vai gerar uma corrente no mesmo sentido da corrente que já existe no circuito. Analogamente, na etapa 3, a corrente começa a ser crescente no outro sentido. A corrente no meu indutor ela vai ser positiva. Vai ser no sentido horário. Por fim, quando a minha fonte começa a reduzir a tensão
no caso de reduzir em módulo, que a tensão é de menos valor de pico, indo para zero, eu vou ter novamente uma tensão induzida negativa, porque a corrente que está no sentido anti-horário, ela está caindo e eu vou tentar produzir uma corrente que reduza essa redução da corrente. E aqui eu tenho o gráfico para você perceber o que isso acontece na prática. Quando minha carga é 100% resistiva, a corrente nela ela está em fase. Quando eu tenho pico de tensão, eu tenho pico de corrente. Quando eu tenho zero de tensão, eu tenho zero de corrente. Ou seja, elas estão em fase, elas estão, digamos, sincronizadas. O que acontece é que a maioria das cargas que nós temos, elas são indutivas ou capacitivas. Perceba que a maioria das coisas que nós temos que utilizar energia elétrica, como o motor da geladeira, como o motor do ar-condicionado, elas têm bobinas. As bobinas elas têm essa característica indutiva que nós acabamos de ver. Então, o pico de corrente ele acontece um tempo depois do pico de tensão. Nós dizemos que a corrente está atrasada. Veja que nesta etapa aqui e nesta etapa aqui, a corrente está em um sentido oposto à tensão. Ou seja, de alguma forma é como se aqui, quando eles estão iguais, o meu indutor está drenando energia da minha fonte. Neste instante aqui e neste aqui, ele está devolvendo energia para a fonte. E ele está em atraso, mais uma vez. Se minha carga, por outro lado, for capacitiva, o pico de corrente acontece antes do pico de tensão. Perceba que a minha corrente, neste caso, está adiantada. E aqui eu tenho a mesma coisa. Antes da minha fonte inverter o sentido, o meu capacitor já inverteu. E neste instante aqui, ele está devolvendo energia para a fonte. A mesma coisa neste instante aqui, que a corrente no capacitor se inverteu e a tensão da fonte ainda não inverteu. Se você colocar uma carga capacitiva e uma indutiva juntas, perceba que quando o capacitivo está devolvendo energia, a carga indutiva está drenando energia e vice-versa. Ou seja, quando você tem uma carga indutiva, você pode compensar o fator de potência com cargas capacitivas e vice-versa. Então, nós já conhecemos as fórmulas de potência em corrente contínua. Potência é igual a tensão vezes corrente. Simples assim. Todo mundo já trabalhou em corrente contínua, então acredito que todo mundo conheça esta fórmula. O que acontece é que em corrente alternada, nós temos isso que nós chamamos de fator de potência. A potência realmente consumida ela é a tensão vezes a corrente vezes o fator de potência, que nada mais é do que o ângulo entre a tensão e a corrente. Lembrando que, se for positivo, nós temos um fator de potência capacitivo. Se for negativo, ele é indutivo. Alguns professores em análise de circuitos, eles mostram as fórmulas de reatância indutiva e capacitiva. E aí você consegue perceber de onde vem o sinal. Perceba que quanto menor for o fator de potência, maior é a corrente para o mesmo trabalho. Para a mesma potência, se o fator de potência for menor, a corrente vai ser maior. Ou seja, quando você tem um motor com fator de potência muito baixo, ele vai ter uma corrente muito alta. Essa corrente alta vai fazer com que eu precise de uma fonte com maior capacidade de fornecer corrente, eu vou precisar de um fio com maior capacidade de condução de corrente, então é muito mais caro. Além de você perder mais energia na forma de efeito Joule em toda a rede elétrica. Por isso, o ideal é que nós tenhamos o fator de potência tão próximo de 1 quanto o possível. Aqui, pessoal, as referências para o material utilizado nesta aula também estará disponível aqui para vocês e
Muito obrigado. Se tiver dúvida, só entrar em contato que nós iremos tentar saná-las.